Nesse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe tem sempre que lembrar que ele é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a influência dos sentimentos intuitivos, dos pensamentos sobre o corpo e a alma. Cada um de nós tem que lembrar assim que quando uma pessoa adoece, ela muda a irradiação. Fica bem fácil assim da gente ir observando que nós temos uma frequência. E aquele que se encontra sadio, com vigor, ele tem outra irradiação. Cada um teria que estar trabalhando para ver como é que ele faz para manter-se sadio. Porque aquela condição bem importante assim de achar que vai dar certo, só vai dar certo quando a pessoa conclui. Enquanto a pessoa está caminhando na vida, ela tem que lembrar que todo dia ela tem que alinhar-se. Não tem como dar certo amanhã. Não tem como falar que o dia de ontem foi muito bom. O presente, se nós descuidarmos, nós vamos ficar no ontem. Quando eu tinha, quando eu fui, não serve. Porque além de eu não ter vivido o ontem, porque hoje eu tenho uma vaga lembrança, eu não estou vivendo o presente. E as minhas irradiações têm que ser para o presente. Eu tenho que ir desenvolvendo uma solidificação dentro de mim para ir organizando-me. Então, o jeito que eu penso, o jeito que eu falo e o jeito que eu tenho o meu sentimento. E esse sentimento tem que ser de acordo com a intuição. Fica bem fácil assim da gente ir observando que quando uma pessoa fala da intuição, que ela teve uma intuição para fazer uma função, teve uma intuição em conhecer aquela pessoa e que não ficou simpática àquela pessoa. Depois, no tempo seguinte, aquele que ela conheceu, que a intuição dela não deixou que ela ficasse em paz por ter conhecido aquela pessoa, aquele a decepciona. Não é que decepciona, porque o sentimento intuitivo dela, daquela pessoa, ela o tolheu. Então nós temos essa facilidade assim de achar que as coisas têm importância como eu vou ser visto. As coisas têm importância como eu estou sentindo aquilo que está apresentando, como eu me encontro esforçando para aquelas realizações. Isso é físico, e o físico tem aquela condição muito importante, do jeito que aquele que está sem saúde irradia de uma maneira, também aquele que não atua de acordo com a luz, ele irradia de uma outra maneira, que ele não se torna confiável, e ele pode fazer todo o esforço para agradar, mas as pessoas sabem. Então, dentro de nós, o sentimento intuitivo flui, manifesta, fica primeiro. Quando um filho precisa de um auxílio, quando precisa de um posicionamento, quando um funcionário precisa de um auxílio, de um posicionamento, quando a própria pessoa precisa de alinhar-se naquilo que ela precisa para a sua vida. Então, para nos tornarmos alegres, porque tem essa coisa muito boa assim, não é as coisas de fora que nos vai possibilitar sermos alegres. Então a alegria é de dentro. As coisas de fora precisam de darem certo. Para dar certo é aquela condição que todos sabemos. A pessoa tem que levantar mais cedo, ela tem que ponderar, ela tem que usar o período do repouso para o repouso, o período de férias para ter o aprimoramento, para ter uma melhora, para ler melhor o funcionamento da empresa. Isso é físico. Então, para dar certo a vida toda, para que a pessoa tenha uma condição de ter paz dentro dela e ela poder ser alegre com ela. Porque nós temos que fazer uma diferença. Não é ser alegre para os outros, é para a minha pessoa. Porque tudo que eu faço é para mim. Se eu inverto, eu fazendo as coisas só para os outros, eu não estou fazendo para mim. O que acontece? Não me vejo naquilo que eu preciso, no alimento adequado, naquilo que eu estou fazendo, como é que eu tenho que melhorar. Então o que acontece? Vai surgir uma desarmonia dentro do meu corpo, porque o meu espírito não está de acordo com como eu venho fazendo para a vida.
eu tenho que me encontrar de acordo para a vida. E para encontrar-me assim, eu tenho que lembrar que eu preciso de auxílio. É físico os auxílios. Os auxílios vêm da palavra. A palavra vem com o livro Na Luz da Verdade. Porque quando a pessoa quer alguma coisa, ela tem que ver antes o que ela precisa. Então nós temos que lembrarmos assim, antes. Para todas as coisas na vida, a pessoa vê antes. Ela quer usar uma veste num determinado dia, ela providencia aquela veste muito antes. Ela quer convidar pessoas para ir na sua moradia, ou seus filhos, ou seus conhecidos. Antes, alguns dias, ela faz o preparativo daqueles alimentos. Ela possibilita antes. Para nós ir caminhando na vida em direção à luz, é antes. Todos os auxílios já nos foram dados. Então, a nossa responsabilidade, a gente vai vendo que nós não fazemos. Nós fazemos para fora. Cuidar do animal, cuidar do filho, trabalhar mais ou menos, porque nós trabalhamos mais ou menos. Porque se nós estivéssemos trabalhando mais de 50% com qualificação, estaríamos vendo se está de acordo com aquela função que eu estou fazendo. Se eu tenho uma perspectiva naquelas funções que eu executo. Mas como eu faço mais ou menos, eu nem vejo que eu tenho uma outra capacidade e que eu não estou cuidando da outra capacidade também. Então a nossa vida vai caminhando assim. E é bem sério, porque nos relacionamentos a gente vai confirmando assim que aqueles que encontram-se numa condição diferente, num caminho de sucesso, aproxima deles para aproveitar da capacidade que eles têm. Nós não aproximamos para falar para ele assim, como é que você faz, como é que você tem o procedimento de ter o sucesso, como é que você se esforça. Não, eu só quero tirar proveito da capacidade dele. Eu não quero fazer o mesmo esforço que o outro está fazendo. Então, a doença instala na vida de cada um de nós. Então, instalou a doença, a gente sabe assim que mudou a frequência. A frequência daquele que é doente é diferente da frequência que aquele que tem saúde. A frequência daquele que se esforça para ter o saber é diferente daquele que não se esforça. Isso é bem interessante, mas cada um pode ir observando o que ele está fazendo para ele durante a sua peregrinação. Os sentimentos têm que estar junto com a palavra, têm que estar junto com os pensamentos. E a pessoa tem que deixar os sentimentos junto com a intuição. Porque quando a pessoa fala assim que aquilo que ela sentiu primeiro era o certo e ela se enganou, não se enganou, ela estava dispersa. Com a dispersão, ela não tem a capacidade para ver o básico que vai ser bom para a sua vida. Então a pessoa vai caminhando assim na criação e depois tem aquelas coisas bem sérias assim. Fica mais distante da luz, porque agora não tem nenhum conhecimento dos ensinos, vai ficar com qualquer companhia, vai frequentar qualquer lugar, ou então não procura entrar naquela condição do primeiro passo, de começar os ensinos quando ele era criança e ele recebia aqueles ensinos. De ter um aprimoramento naquelas informações que ele teve de criança, de graduando. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de nós nos tornarmos melhores. E o tornar melhor também tem que ser a melhora nos pensamentos. Então quando uma pessoa pensa de qualquer maneira, também ela adoece. Porque a vida ela é um equilíbrio. Tirou o equilíbrio, então a vida continua. Só que é aquela condição bem importante assim. Quando eles vão fazer um trabalho num rio, eles mudam o curso do rio, mudou a direção do rio, para que eles pudessem trabalhar naquele lugar que o rio vai passar depois. Então depois que eles concluem aquele trabalho, eles voltam outra vez o rio para o caminho anterior. Na nossa vida diária, nós vamos fazendo assim.
nós vamos desviando e depois nós não temos a humildade, a simplicidade, a bondade para nós mesmos de voltar, de ver que aquele caminho que nós caminhamos não foi o correto, de voltar. E nós temos que lembrarmos que a humildade, ela anda junto com a singeleza, com a simplicidade, com a bondade. Então, quando a pessoa tem vontade de melhorar-se, ela não melhora somente, ela tem que melhorar a compreensão das palavras que ela usa. Não é a referência do bairro da pessoa ou trabalho que fala-se que ela é humilde. Então a humildade é possibilitando assim que a pessoa venha para o caminho correto. O caminho correto é o saber, não tem outra maneira. A pessoa tem que lembrar assim, nós somos a constituição dos nossos pais. Se os nossos pais se encontram sem saúde e sem saber, então nós somos iguais. Para nós melhorarmos um pouco, é um esforço muito maior. Tem uma bênção também, né? Quando a pessoa melhora para aqueles com quem ela relaciona, para os seus ascendentes, melhora também para os seus descendentes. Então a referência nós temos que nos tornarmos, e para sermos referência a pessoa tem que lembrar assim que é uma responsabilidade muito maior, porque agora ela tem que qualificar-se. E é bom a pessoa ir lembrando que uma qualificação é a vida toda. A gente vai observando no caso de um profissional que trabalha com material. Aquele material está sempre bom, mas se ele vai pesquisando, ele vai vendo que uma outra empresa lançou um material melhor ainda. Então o trabalho dele, ele tem que ir melhorando e ele tem que ir ampliando o conhecimento dele. Se ele fica estático, não vendo o que está apresentando no mercado de trabalho, o trabalho que ele vai executar vai ficar menos qualificado do que usando aquele material novo que foi lançado no mercado. Nós somos iguais. Se nós não melhorarmos, se nós não fazermos um trabalho de uma reflexão do terceiro mandamento, de ir observando como nós estamos caminhando, qual é a nossa perspectiva. Então cada um é que tem que ter uma perspectiva dentro dele. E esforçar-se, aquela condição que fala assim, que já teve a sua vivência, que teve instantes de lucidez, que aqueles instantes de lucidez, ele já se considera sagrado, que ele já se considera evoluído. Aquele instante foi daquela época, e a evolução de cada um de nós é todo um instante, porque todo um instante nós temos que observarmos os nossos sentimentos junto com a nossa intuição, junto com os nossos pensamentos e observando aquilo que nós estamos falando. Tem que estar de acordo. Se o sentimento, a intuição e os pensamentos e a fala não tiver de acordo, a pessoa não fica confiável, porque nós temos dentro de nós essa capacidade. Muitas vezes a pessoa não percebe, mas nós sentimos a entonação daquele que está falando. Isso é físico. Então essa entonação não é mais ou menos, porque nós podemos fazer muitas mudanças, mas uma coisa que nós não conseguimos fazer é o nosso sentimento está na nossa entonação. Então se a pessoa ouve uma entonação e ela fala que não gostou, então o sentimento daquele que está falando está diferente daquilo que ele está verbalizando. O não gostar aí, a pessoa pode não saber explicar, mas dentro dela veio essa referência. Temos que lembrarmos assim de uma coisa bem simples, temos que irradiar. Para irradiarmos aquilo que é agradável, temos que estarmos de acordo com a luz, ter a saúde. Porque aquele que está sem saúde, nós sabemos que ele irradia diferente. E isso é bem interessante, porque em épocas anteriores, os que tinham crianças pequenas também evitava que aproximasse daquele que se encontrava sem saúde. E se hoje a pessoa observa, ela também fica debilitada quando fica muito próximo daquele que se encontra sem saúde. Porque existe um mutualismo. Aquele que tem que dar para aquele que não tem.
Então, anteriormente, os adultos tinham esse saber, evitava que as crianças ficassem perto daqueles que se encontravam sem saúde, independente da idade. E nós sabemos, assim, que do jeito que muda a irradiação, muda também o cheiro. O cheiro tem uma alteração. Isso é físico, isso é verdadeiro. Cada pessoa tem que fazer muito esforço para que ele tenha uma condição bem importante assim. Ele ter saúde, ele irradiar de acordo, ele tornar-se uma referência, ter aquela capacidade de segurar os ensinos dentro dele. Então, cada pessoa é que tem que ir observando assim. Ser diferente é compreender os ensinos, é encontrar-se numa condição diferente, ter aquela dignidade de ir caminhando pela vida, de envelhecer com saúde e com saber, não precisar de ser apartado do convívio, porque não tem saúde e não tem saber. Fica bem fácil assim da gente ir observando os nossos ascendentes. Faltou a saúde, faltou o saber, ele é apartado. Coloca-se ele num lugar diferente. Para a vida daquela pessoa, ela não pensou durante a sua vida. Ela não alinhou, não fez um trabalho assim, especialmente do terceiro mandamento. E tem um ensino muito importante que Jesus trouxe, que fala assim, que a nossa fala não deve passar nem do sim nem do não. Quer dizer assim, que se nós não estamos falando de acordo com o que nós estamos vibrando, sentindo, pensando, então é melhor ficar calado, porque a fala tem que ser como a do comandante. Tem que falar e tem que ser executada. Se a pessoa não tem essa capacidade, então ela tem que seguir os ensinos de Jesus, que a nossa fala não possa passar nem do sim e nem do não. Essa condição é física. Então o saber vem assim, da pessoa mesma conhecer-se. E depois, com isso, a pessoa vai fazendo uma diferença. As vivências que uma pessoa tem de alegria ou de sofrimento, de dificuldades e as conquistas que cada um tem essa importância. É da pessoa. Não precisa de ela falar para outras pessoas. É dela. Ela que tem que compreender. Porque ela teve uma condição de ver antes aquilo que seria bom para a sua existência. Qual é o procedimento que ela precisa de continuar tendo, para continuar tendo essa condição muito importante? Porque a diferença de uma pessoa para outra é essa, é aquela que se eleva. E a gente vai observando na história da humanidade que são poucos os que tiveram essa capacidade de elevar-se, porque muitos têm, mas muito vulgariza. Falou, perdeu, enfraqueceu. Que é muito comum a gente ir conhecendo pessoas pela vida que fala assim que deveria ter ficado calado. E quando a pessoa fala muito, depois ela mesma fica insegura, porque o que ela falou, falou a mais. Ela sente mal. Nós temos essa capacidade dentro de nós, bem importante assim, de ir tendo as referências daquilo que nós precisamos. Porque todas as conquistas não é para as outras pessoas. Então o que eu preciso para continuar tendo essa capacidade de ver antes, de não adoecer-me? Então, se a pessoa descuida um pouco, aquele que fala muito, a gente sabe assim que tem muitas expressões. Uma das expressões é que aquele que fala, o falar é de prata, e aquele que fica calado, o silêncio é de ouro. Justamente por essa capacidade assim, de não ter a capacidade de unir o pensamento com o sentimento, com a intuição. Então a fala não está irradiando conforme precisa. A influência dos sentimentos intuitivos dos pensamentos sobre o corpo e a alma. Então, muitas vezes, a pessoa acha assim que tem jeito de doenças para sarar. Não tem, porque nós sabemos que tem muitos tipos de doença que foram ocasionadas por essa desarmonia. As doenças de glândulas, de estômago, está por encontrar-se em desarmonia. Não é pelo que a pessoa comeu muitas vezes, os convívios que a pessoa tem, é ela, porque se a pessoa se encontrava passeando ainda e ela estava bem feliz naquele passeio e ela adoece, então é o jeito que nós pensamos que nos possibilita a doença, o sofrimento
ou a alegria. Esse é o jeito que nós temos que nos tornarmos com a alegria. E é bem importante assim, porque se não tiver alegria verdadeira, alegria vindo de dentro, não tem jeito, as coisas externas não possibilitam alegria. A pessoa pode ter muito recurso financeiro, ou não ter recurso financeiro, ou ter tantos presentes, ou não ter. Não é de fora que vai nos possibilitar a alegria. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando uma criança com uma índole boa. Ela está brincando com os brinquedos dela ali, ou na terra, e quando a gente vê, ela está sorrindo. Então, não foi de fora, é o jeito dela. E não é as conquistas que um adulto adquire do seu trabalho, do seu patrimônio, do jeito que ele falou, é como ele aproxima da luz. Então o seu espírito possibilita esta condição de irradiar alegria. Então aquela alegria vem de dentro. Então quando uma pessoa tem essa possibilidade de possibilitar que a alegria vem de dentro, ela tem que lembrar o que ocasionou. É o aproximar-se da luz. Quando tem uma alegria, tem também a saúde. Então ela tem que desenvolver o saber para poder continuar tendo esse merecimento. Então o continuar tendo o merecimento é assim. E aí a gente tem que lembrar que se a gente descuida desse merecimento, dessa coisa boa, então nós nos tornaremos enfraquecidos. Então aquelas conquistas, se nós verbalizamos, elas param de ser. Aquele que ganhou aquele prêmio por ter feito aquele ato, e se emocionou muito, ficou muito feliz, pode observar, ele não ganha outro prêmio. Então ele já colocou-se naquela condição daquilo ser o máximo na vida dele. Mas aquele que ganhou o prêmio e continuou trabalhando, ele continua ganhando o prêmio, porque o prêmio não faz parte da vida dele. E aquele que ganhou o prêmio, colocou de uma posição, valorizando aquele prêmio, um tempo depois aquele prêmio acabou. Ele não tem mais o que falar daquele prêmio. Então, na nossa vida, essa diferença que nós precisamos de ter. A saúde, saber irradiar de uma maneira que as pessoas ficam nas nossas proximidades e que sente agradável por encontrarem nas nossas proximidades, pela nossa maneira de ser, pelo jeito que nós irradiamos. Só tem a possibilidade de voltar para a pátria do espírito se a pessoa tiver o saber. E o saber é adquirido através do livro Na Luz da Verdade. Ter a saúde, a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que estar pensando de acordo com aquilo que ela sente. E a sua fala tem que ser de acordo com o que ela estava sentindo. Se ela não comportar assim, ela entra naquela condição bem séria de perder a consideração. Então, quando fala assim, que batem palhas vazias, que não levanta do chão nenhum grão, quer dizer assim, que aquela fala que a pessoa está verbalizando não tem significação. Então nós temos assim muitas referências, né, sobre isso aí. Então cabe à pessoa, cada um de nós, de ir observando o jeito que eu estou atuando e como eu preciso de continuar melhorando o meu jeito. Eu é que tenho que ter a melhora, não é a melhora das pessoas, é a minha melhora, o meu esforço de ir conhecendo como eu sou. As irradiações são verdadeiras. No caso daquele que apresenta com saúde, a cor dele é diferente. Então o vigor dele, e aquele que deixou adoecer-se, as irradiações desse que adoeceu é muito diferente. Então cabe a cada um de nós de ir observando o procedimento que precisa de continuar tendo. Não é para um período, é toda a época da nossa existência. E tem aquela condição bem importante assim, quando uma pessoa vai fazer um trabalho numa outra localidade, ele vai durar muitos dias aquela função dele,
ele arruma antes a acomodação para ele. É antes, quando ele chega naquela localidade, ele já sabe da acomodação que ele vai precisar. Então, o trabalho que é feito através da fala, através do sentimento, é o trabalho que nós precisamos de fazer para a nossa vida seguinte, porque o nosso corpo tem que estar de acordo com a nossa alma. Então, não tem uma desconexão. Quando tem uma desconexão do corpo com a alma, tem a doença, tem a desarmonia, e o espírito então continua manifestando. Com essa desarmonia, instala a doença. Quando fala-se de doenças incuráveis, tem que lembrar assim, que uma ou outra pessoa teve um instante de lucidez quando ele soube daquela doença que era verdadeira na sua vida. Devido a isso, ele teve uma transformação. Depois ele descuida e ele volta para o nível anterior, a doença volta. Então a doença tem uma frequência. A pessoa melhora, ela eleva-se, então a doença continua naquela frequência. Ele descuida, ele desce, a doença volta a instalar. Tiveram um período de pensamentos bons. Então, nesse período de pensamentos bons, de sentimentos bons, de conduta boa, ele elevou-se, a doença ficou embaixo. Ele descuidou, voltou com os costumes anteriores, então ele desce, ele fica no mesmo nível da doença. O trabalho é sempre nessa condição assim, de individual. E é bem importante porque quando um funcionário não atua direito nas suas funções dentro daquela empresa, ele vai ser substituído. O jeito que ele estava procedendo, o susto que ele tomou, agora ele quer uma nova chance. Ele não fez nenhum esforço para ter um aprimoramento. O que ele teve foi um susto. Por ter tido esse susto não quer dizer que agora ele vai ficar qualificado. Nós temos que lembrarmos assim que nós não temos como fazer pedido para o Criador se nós não fizermos a nossa parte. Então só podemos receber alguns auxílios do Criador se nós fizermos um pouco. E esse pouco é conhecendo o livro Na Luz da Verdade, é nos transformando, nos elevando, arrumando um tempo para estudá-lo diariamente. Não é para um período só, é para a vida toda. Porque toda a época da nossa existência nós temos que ter um procedimento de ter boas irradiações nas nossas responsabilidades, ter a capacidade de ter uma influência, que aqueles que recebem da nossa influência melhorarem. E a melhora a pessoa tem que lembrar assim, que ela recebeu o auxílio, mas agora ela tem que fazer o que é da responsabilidade dela. O livro Na Luz da Verdade nos possibilita esta condição. Então a pessoa tem que fazer muito esforço para compreender direito as informações, as instruções, ela mesma ver o que vai ser bom para a sua existência. Temos que lembrarmos que as responsabilidades todas é sempre individual. E aquele que tem as responsabilidades, ele tem que saber que ele não pode descuidar. Então o alinhar-se e os auxílios quer dizer assim que a pessoa tem que lembrar que ela precisa de falar aquilo que precisa de ser dito e de falar de uma maneira que todos compreendem aquilo que está sendo explicado. Agora, aqueles que receberam as informações, as instruções, têm que lembrar assim que eles têm que melhorar ainda, porque recebeu uma informação, uma advertência, não é suficiente para a pessoa encontrar-se melhor. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de melhorarmos